E se eu te contasse que existe um carro que já percorreu mais de 1.900.000 quilômetros e ainda roda como se tivesse saído da concessionária ontem? Parece uma história impossível, não é? Mas acredite, há um Mercedes-Benz W123 que atua como táxi no Marrocos, trabalhando sem descanso há várias décadas com o mesmo motor de fábrica, sem nunca precisar ser substituído. Para você ter uma ideia, essa quilometragem equivale a ir até a Lua e voltar não apenas uma, mas 2 vezes inteiras. Hoje, vamos revelar 12 carros que foram projetados com tanta robustez que parecem ter sido feitos para sobreviver a várias gerações. E não desgrude da tela, porque o primeiro da lista vai te deixar completamente sem palavras. Esse carro desafia todas as leis da mecânica e parece simplesmente impossível de ser destruído. Na posição de número 12 está o Saab 900, fabricado entre 1978 e 1993. Esse carro não era apenas um meio de transporte, era praticamente um manifesto da engenharia sueca moldado em aço e pura teimosia. Quando os engenheiros da Saab projetaram essa máquina, parecia que haviam esquecido que estavam criando um veículo para o dia a dia e, em vez disso, conceberam algo capaz de resistir a um inverno extremo e ainda levar seu motorista em segurança até o destino. Inspirado diretamente na tecnologia aeronáutica, o 900 herdou o DNA dos aviões Saab em cada parafuso e rebite. Os motores turbinados eram tão superdimensionados que os mecânicos costumavam brincar que seria necessário um guindaste para colocá-los sob esforço de verdade. Não era incomum ver esses propulsores ultrapassando a marca dos 500.000 quilômetros com manutenção mínima, desafiando qualquer cronograma tradicional de revisões. A carroceria era de uma solidez impressionante, com encaixes tão precisos quanto os de um cofre e uma resistência à corrosão que deixava muitos outros fabricantes europeus com inveja. Até a chave de ignição posicionada entre os bancos dianteiros tinha uma lógica. Além de ser um toque característico sueco, funcionava como um sistema de segurança tão eficaz que até ladrões desistiam de tentar levá-lo. Nos países escandinavos, o Saab 900 virou praticamente o carro oficial de quem mede o inverno em meses intermináveis, e não em semanas. Enquanto outros veículos congelavam e se tornavam esculturas de gelo a 40 graus negativos, o 900 ligava sem reclamar. O sistema de aquecimento era tão potente que poderia facilmente esquentar um pequeno apartamento, e os bancos foram desenhados pensando em sobrevivência, não apenas em conforto. Hoje, encontrar um 900 turbo bem conservado é como achar um tesouro escondido, com a diferença de que esse tesouro ainda é capaz de alcançar 96 km/h em menos de 8 segundos, mesmo depois de passar 2 décadas parado em um celeiro. Na 11ª posição está o Buick LeSabre, produzido entre 1992 e 1999. Esse sedã da General Motors era o equivalente automotivo daquele amigo confiável que nunca falha, sempre chega no horário e, de alguma forma, ainda aparece com dinheiro para a gasolina. Enquanto outras montadoras da época estavam obcecadas por números de desempenho, a Buick focava em algo que poucos valorizavam: a durabilidade a longo prazo, criando um carro capaz de atravessar várias administrações presidenciais sem perder o fôlego. O coração do LeSabre era o lendário motor V6 de 3,8 litros, uma verdadeira obra-prima de simplicidade e robustez. Funcionava com tanta suavidade e confiabilidade que parecia não exigir esforço algum dos engenheiros. Era um propulsor tão resistente que poderia ser confundido com equipamento agrícola adaptado para um carro de passeio, funcionando incansavelmente apenas com gasolina comum e trocas de óleo ocasionais. Não por acaso, esse modelo conquistou um grupo fiel de admiradores entre taxistas e vendedores que passavam mais tempo dentro do veículo do que em casa. Era comum ver um LeSabre atingir a marca de mais de 600.000 quilômetros e ainda ter vigor suficiente para continuar rodando como se estivesse apenas aquecendo o motor. O conforto era outro ponto de destaque. A suspensão filtrava tão bem as imperfeições do asfalto que passageiros brincavam dizendo precisar de remédio contra enjoo pela sensação de flutuar na estrada. Os bancos foram projetados por quem sabia que as rodovias americanas se mediam em milhares de quilômetros, e não em poucas quadras. A confiabilidade era tão reconhecida que o LeSabre figurava constantemente entre os veículos mais recomendados pela Consumer Reports. As seguradoras adoravam o modelo porque raramente quebrava, e até a assistência rodoviária tinha pouco trabalho com ele. Quem não era tão fã assim eram os mecânicos, já que donos de LeSabre dificilmente precisavam de reparos frequentes. Com o tempo, o carro ganhou status de favorito entre motoristas mais experientes, não por falta de potência, mas porque sabiam reconhecer qualidade genuína quando a viam.
Na 10ª posição está o lendário Mercedes-Benz W123, produzido entre 1976 e 1985. Naquela época, a marca alemã decidiu desafiar qualquer lógica empresarial ao criar um carro tão exageradamente robusto que, até hoje, contadores provavelmente teriam pesadelo só de lembrar dos custos. O W123 não foi apenas construído para durar, ele parecia ter sido projetado para atravessar guerras, catástrofes globais e ainda continuar funcionando como se nada tivesse acontecido. A quantidade de aço utilizada em sua estrutura era absurda, com algumas partes recebendo o dobro do material que qualquer outro carro precisaria. As portas eram tão pesadas quanto o capô de muitos veículos modernos, e as chapas da carroceria eram espessas o suficiente para suportar impactos que fariam estrago em outros modelos. Até hoje, no Marrocos, muitos desses carros seguem firmes e fortes como táxis, rodando com motores originais que já passaram da marca de 960 mil quilômetros. E não, isso não é um erro de digitação. O segredo estava na filosofia da Mercedes daquela época: investir em qualidade sem limites. Cada peça era testada até o ponto da destruição, e em vez de reduzir custos, os engenheiros a redesenhavam para deixá-la ainda mais resistente. O motor a diesel 1617, um dos mais icônicos já feitos, era tão pouco exigido que alcançar velocidades de estrada parecia apenas um aquecimento para ele. A parte mais curiosa é que a Mercedes-Benz perdeu dinheiro em cada W123 vendido, pois os gastos com desenvolvimento e materiais eram completamente desproporcionais ao preço do carro. Era como se a marca tivesse esquecido ser uma empresa e tivesse virado uma fornecedora de veículos praticamente imortais para quem precisava de confiança absoluta. Existe até uma piada entre colecionadores de que, após qualquer apocalipse, os únicos sobreviventes seriam as baratas, Keith Richards e os Mercedes W123 ainda rodando pelas estradas da Alemanha. Muitos proprietários afirmam que esses carros parecem ficar mais confiáveis com o passar do tempo, como se só estivessem começando a mostrar seu verdadeiro potencial depois dos primeiros 300 mil quilômetros. Na 9ª posição temos o Honda Accord de terceira geração, fabricado entre 1986 e 1989. Nos anos 80, a Honda parecia aquele aluno dedicado que sempre tirava nota máxima e deixava os demais constrangidos por não acompanhar o ritmo. Enquanto algumas fabricantes americanas cortavam custos como pilotos em curvas de alta velocidade, os engenheiros da Honda se reuniam até para discutir o ângulo ideal da rosca de um simples parafuso de ajuste dos bancos. O resultado dessa obsessão por qualidade foi um sedã médio praticamente indestrutível, capaz de enfrentar qualquer desafio, exceto talvez a queda direta de um meteoro. Os motores desse Accord eram a definição de simplicidade mecânica eficiente. A injeção eletrônica era tão direta que qualquer mecânico amador, depois de um fim de semana de aprendizado, conseguia desmontar e entender seu funcionamento. Nada de sistemas eletrônicos complicados, nada de dezenas de sensores prontos para falhar, apenas um conjunto confiável, com trocas de marcha tão precisas quanto um relógio suíço. Não era raro encontrar proprietários que ultrapassavam os 480 mil quilômetros apenas com trocas de óleo regulares e substituições ocasionais da correia dentada. Cada detalhe era pensado para durar: dobradiças de portas feitas para resistir a décadas de uso, borrachas de vedação que pareciam eternas e porta-copos testados milhares de vezes sem apresentar desgaste. Em países onde os carros são usados até literalmente se desintegrarem, o Accord dessa geração se tornou quase uma lenda viva. Em Cuba, por exemplo, muitos mecânicos o apelidaram de carro eterno, porque já viram esses modelos sobreviverem a condições que fariam veículos militares desistirem. E quando, após mais de 600 mil quilômetros, alguma peça finalmente cede, a solução é simples: ferramentas básicas e força de vontade são suficientes para colocá-lo de volta à estrada. Se você está curtindo essa viagem pelo universo dos carros que desafiam o tempo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda temos muitas máquinas lendárias para conhecer. Na 8ª posição está o Jeep Cherokee XJ, fabricado entre 1984 e 2001. Quando os engenheiros da AMC começaram a projetar esse SUV no início dos anos 80, eles decidiram ignorar qualquer ideia de sutileza. Em vez de criar apenas mais um utilitário esportivo, construíram algo que parecia um verdadeiro desafio às leis do consumo planejado, como se dissessem: isso aqui vai durar para sempre, queira você ou não. O XJ não era apenas resistente, era o tipo de veículo que sobreviveria a um apocalipse e ainda atravessaria os escombros como se fosse apenas mais uma trilha de domingo.
A grande revolução estava na carroceria monobloco, que o tornava mais leve, rígido e resistente do que os utilitários tradicionais com chassi sobreposto. Era como se tivessem conseguido fazer um tanque de guerra a partir de dobraduras de papel, algo que, em teoria, não deveria funcionar, mas que acabou se tornando lendário. O motor 6 cilindros em linha de 4 litros era praticamente indestrutível, projetado como se os engenheiros estivessem desenvolvendo um equipamento para resistir ao fim do mundo. Não era raro ver um Cherokee XJ passar da marca dos 500 mil quilômetros, mesmo tendo recebido apenas o básico em manutenção, algo quase como pensamentos positivos e sorte. Mas o que tornava o XJ realmente especial era a simplicidade brutal. Nada de eletrônica complexa pronta para dar defeito, nada de tração com dezenas de modos que ninguém jamais usaria. Apenas uma caixa de transferência direta, eixos sólidos e altura de sobra para passar por cima dos problemas, literalmente. Ao longo dos anos, o modelo ganhou uma legião de fãs conhecida como XJ Máfia, apaixonados por contar histórias reais de Cherokees que sobreviveram a capotagens, enchentes e terrenos que nem deveriam ser atravessados por veículos comuns. Até o Serviço Postal dos Estados Unidos comprou milhares desses jipes para entregas em áreas rurais, justamente porque precisavam de algo que simplesmente não quebrasse. 2 décadas depois, muitos desses veículos seguem firmes, mesmo após uma vida inteira de abusos extremos, provando que o Cherokee XJ foi feito para durar mais do que o esperado por qualquer um. Na 7ª posição temos o Ford Crown Victoria, produzido entre 1992 e 2011. Esse sedã se tornou uma verdadeira lenda das ruas americanas, conhecido por sua durabilidade quase sobrenatural. Ao projetá-lo, os engenheiros da Ford parecem ter partido de uma única pergunta: e se criássemos um carro capaz de sobreviver aos motoristas mais imprudentes do país, rodando sem descanso, 24 horas por dia, durante anos? O resultado foi um veículo que mais parecia uma fortaleza sobre rodas, capaz de aguentar níveis de abuso que fariam outros automóveis simplesmente desistirem. Não foi a velocidade nem a agilidade que conquistaram as frotas policiais, mas a resistência absurda desse carro. Podia bater contra um muro, engatar a ré e continuar uma perseguição como se nada tivesse acontecido. O motor V8 de 4,6 litros trabalhava tão folgado que rodar a 120 km por hora parecia menos esforço do que levantar um lápis. O sistema de arrefecimento foi projetado para aguentar longos períodos em marcha lenta, já que viaturas passam muito tempo paradas em operação. A parte elétrica suportava tantos acessórios que poderia alimentar uma pequena estação de rádio sem problemas. E o mais impressionante é que a aposentadoria do Crown Victoria nas frotas era apenas o começo de sua vida útil. Quando a polícia vendia um exemplar com 240 mil quilômetros rodados em condições extremas, companhias de táxi compravam e o levavam facilmente além dos 800 mil quilômetros. Depois disso, motoristas particulares ainda conseguiam rodar mais alguns centenas de milhares de quilômetros. Existem registros de Crown Vics ultrapassando 960 mil quilômetros e ainda atuando em serviços de transporte. Quando a produção terminou em 2011, várias delegacias compraram estoques extras para garantir peças no futuro, e até hoje muitas viaturas continuam rodando. Se um dia o mundo acabar, é bem possível que o último carro circulando seja um Crown Victoria aposentado da polícia, ainda firme e forte. Na 6ª posição, temos o lendário Volvo 240, produzido entre 1974 e 1993. A história diz que, em uma reunião de engenheiros da marca, alguém teria lançado a ideia: e se fizéssemos um carro mais seguro que um abrigo antinuclear e tão confiável quanto a gravidade? E o incrível é que eles realmente colocaram isso em prática. O resultado foi um veículo que parecia mais um eletrodoméstico sobre rodas, mas com a resistência estrutural de um cofre de banco, projetado para sobreviver por gerações, talvez até por eras inteiras. A filosofia por trás do Volvo 240 era simples e genial: construir cada peça com força triplicada em relação ao necessário e adicionar metal extra apenas para garantir segurança. Sob o capô, os motores B21 e B23 eram verdadeiras obras-primas da engenharia sueca. Para testar sua durabilidade, os engenheiros chegaram a rodar esses propulsores sem óleo até travarem, apenas para redesenhá-los e torná-los ainda mais resistentes. Com manutenção básica, era comum esses carros ultrapassarem 640 mil quilômetros, alguns passando dos 800 mil sem grandes intervenções. Há casos documentados de exemplares que superaram 1.600.000 quilômetros, ainda firmes e confiáveis.
Enquanto outros fabricantes adicionavam eletrônica complexa e sistemas cheios de sensores, a Volvo seguia na contramão, apostando no que funcionava. A injeção de combustível era tão simples que qualquer mecânico de fazenda conseguiria lidar com ela. As transmissões manuais trocavam de marcha com a precisão de um rifle, e o sistema de aquecimento era tão eficiente que poderia aquecer uma pequena casa. O 240 virou o carro oficial de quem não ligava para status, velocidade ou design sofisticado, mas queria um veículo que ligasse todas as manhãs sem falhar, até o fim dos tempos. Em cidades como Portland e Berkeley, rodar com um desses virou praticamente um manifesto sobre rodas. Se os cientistas realmente quisessem entender os segredos da longevidade, bastaria estudar o que a Volvo colocou nesse carro imortal. Na quinta posição, entra em cena a lendária Toyota Hilux, produzida entre 1979 e 1995. A história dessa picape começa quando a Toyota observou as caminhonetes americanas da época quebrando com frequência. Em um tom desafiador, pensou: segura meu saque e veja o que é um veículo de verdade. O que nasceu dessa ideia não foi apenas uma picape, mas uma lenda sobre rodas, conhecida por sua resistência absurda, quase sobrenatural, capaz de enfrentar condições que fariam qualquer outro veículo implorar por aposentadoria antecipada. A reputação da Hilux alcançou níveis mitológicos depois que o programa britânico Top Gear decidiu tentar destruí-la. O teste? Um verdadeiro filme de ação. Eles afundaram a picape no mar, incendiaram sua carroceria, a lançaram de uma grua, acertaram-na com uma bola de demolição e, para fechar com chave de ouro, colocaram o veículo no topo de um prédio prestes a ser implodido. O resultado? Após todo esse massacre mecânico, a Hilux simplesmente ligou e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. Isso não é coincidência, é filosofia Kaizen aplicada ao extremo. Cada falha descoberta virava redesig, cada problema relatado por um cliente era tratado como uma ofensa pessoal pelos engenheiros da Toyota. Sob o capô, os motores 22R e 22R eram um exemplo perfeito de simplicidade combinada com superdimensionamento inteligente. Eles ofereciam potência decente, eram econômicos e praticamente imortais. Com corrente de comando em vez de correia, sistemas de injeção e arrefecimento projetados para suportar o calor do Vale da Morte enquanto rebocavam uma casa, a Hilux virou a ferramenta universal do mundo automotivo. Carregar concreto? Fácil. Cruzar um rio? Sem drama. Sobreviver a uma zona de guerra? Absolutamente. Não é à toa que ela se tornou o veículo favorito em regiões onde oficinas mecânicas são tão raras quanto lágrimas de unicórnio. Se houver um apocalipse, é quase certo que uma Hilux estará lá, rodando, talvez com algumas marcas de batalha, mas ainda firme e pronta para mais. Na quarta posição, temos o Chevrolet Suburban produzido entre 1973 e 1991, um verdadeiro dinossauro automotivo que nasceu numa época em que SUVs eram ferramentas de trabalho, não status para famílias suburbanas. Este monstro sobre rodas parecia ter sido projetado para enfrentar cenários pós-apocalípticos, onde peças de reposição seriam improvisadas com sucata, força de vontade e um bom alicate. Mais do que um veículo, ele era praticamente um bunker móvel de 4 rodas, com espaço para passageiros, carga e qualquer outra coisa que você precisasse carregar para sobreviver em lugares inóspitos. A estrutura do Suburban dessa geração era tão absurdamente reforçada que poderia servir de base para um pequeno prédio. Sob o capô, as opções de motores iam do clássico Small Block 350 ao Big Block 454, ambos com comportamento tão tranquilo que parecia que eles estavam apenas tirando um cochilo enquanto arrancavam árvores do chão. Nada de tecnologia sofisticada ou eletrônica sensível. O sistema de tração nas 4 rodas era ativado na marram, com uma alavanca, sem modos de condução complicados. O sistema elétrico era tão simples que até um mecânico de fazenda, com uma lanterna de teste e um pouco de lógica, conseguia resolver qualquer problema. O Chevrolet Suburban desse período foi criado para trabalho pesado. Era o queridinho de construtoras, campos petrolíferos, fazendas e agências governamentais que precisavam de um veículo capaz de transportar até 9 pessoas e toneladas de carga por terrenos que fariam cabras montanhesas repensarem seus caminhos. Muitos exemplares dessa geração ainda estão rodando hoje, com 500 mil milhas no odômetro, como se ignorassem qualquer ideia de aposentadoria. Eles continuam rebocando, carregando, cruzando estradas de terra e lama, e provando que, quando a Chevrolet quis construir um SUV para durar para sempre, ela basicamente criou um martelo automotivo, sem frescura, sem delicadeza, mas absolutamente imbatível para o que foi feito.
Na terceira posição, surge a parceria que redefiniu o conceito de robustez em picapes, a Dodge Ram equipada com o lendário motor Cummins, produzida entre 1989 e 1993. Na época, a ideia parecia loucura, colocar um motor de caminhão comercial, projetado para veículos que praticamente nunca desligavam, dentro de uma picape voltada para o consumidor comum. Mas essa loucura acabou criando um dos conjuntos mecânicos mais indestrutíveis da história automotiva. O coração dessa fera era o 5.9 litros turbo diesel Cummins, um motor originalmente pensado para caminhões que percorriam milhões de milhas sem falhar, onde qualquer problema mecânico poderia significar prejuízo imediato para empresas de transporte. Em uma picape, carregando menos peso e operando sob menos estresse, esse motor simplesmente sobrava. Com 300 mil milhas, ele estava apenas esquentando para a verdadeira maratona. Muitos donos relatavam que, depois de 200 mil milhas, a economia de combustível até melhorava, como se o motor estivesse amaciando para durar ainda mais. A genialidade estava na simplicidade brutal do projeto. Nada de eletrônica complexa ou sistemas delicados. A bomba injetora mecânica Bosch P7100 fazia o trabalho com precisão suíça, funcionando com diesel ou até mesmo óleo de fritura filtrado. Essa confiabilidade criou um mercado próprio. Donos compravam Rams enferrujadas, com câmbios quebrados e interiores dignos de cenas de crime, apenas para aproveitar o motor e transplantá-lo para caminhonetes mais novas. Existem relatos de motores desses alcançando 700 mil milhas com componentes internos originais e, em alguns casos, ultrapassando a marca de 1 milhão. Entre entusiastas de picapes, 12 válvulas Cummins virou sinônimo de algo que simplesmente não sabe o que é parar de funcionar. Na segunda posição, temos a obra-prima que transformou a engenharia automotiva em uma declaração de guerra contra o desgaste do tempo, o lendário Mercedes-Benz W126 S-Class, produzido entre 1979 e 1991. A ideia por trás desse modelo era simples, porém insana: ignorar completamente o conceito de corte de custos e criar um carro de luxo que pudesse desafiar a própria noção de falha mecânica. O resultado foi um veículo que não apenas transportava pessoas, mas exibia a obsessão alemã pela perfeição em cada detalhe. Cada elemento do W126 parecia ter sido projetado para durar além da lógica. As portas fechavam com um som sólido, digno de um cofre de banco, enquanto a pintura era aplicada em múltiplas camadas, com um cuidado quase artístico, resistente até mesmo aos piores testes do tempo. Sob o capô, os motores eram joias de precisão, montados em ambientes controlados como se fossem instrumentos cirúrgicos. Nada de explorar o limite da potência. A filosofia era criar um propulsor que pudesse rodar a 80 milhas por hora durante dias sem sequer levantar a temperatura. Até o sistema de climatização era exageradamente confiável, com redundâncias que garantiam conforto mesmo em caso de falhas, algo mais digno de uma nave espacial do que de um carro da época. O curioso é que essa busca pelo inquebrável tinha um preço alto. A Mercedes perdia dinheiro a cada unidade vendida. Não havia como compensar a quantidade absurda de tecnologia, materiais premium e horas de engenharia aplicadas no projeto. Era como se a marca tivesse decidido doar um pedaço da eternidade para cada cliente que comprasse um W126. 4 décadas depois, é comum encontrar exemplares rodando como táxis de luxo em países emergentes, ostentando mais de 600 mil milhas com a mesma elegância silenciosa de um aristocrata mecânico que se recusa a aceitar a ideia de aposentadoria. Na primeira posição, ninguém poderia ocupar o trono a não ser o lendário Toyota Land Cruiser da série FJ60, produzido entre 1980 e 1990. Este não foi apenas um veículo projetado para durar. Foi um exemplo extremo do que acontece quando engenheiros decidem criar algo capaz de atravessar desertos escaldantes, mergulhar em rios turbulentos e escalar montanhas onde até cabras pensariam 2 vezes antes de subir. A Toyota não exagerou na construção desse carro, ela praticamente o projetou para sobreviver em um planeta onde as leis da falha mecânica simplesmente não existem. A essência do FJ60 e do FJ62 nasceu de décadas de aprendizado em alguns dos ambientes mais hostis do planeta. Tudo que já havia quebrado em outros carros foi reimaginado e reforçado até atingir um nível absurdo de confiabilidade. Os motores 6 cilindros em linha não eram feitos para arrancadas ou alta potência, mas sim para durar indefinidamente, funcionando como equipamentos agrícolas disfarçados de propulsores automotivos.
Eles percorriam 400 mil milhas com facilidade, alguns ultrapassavam 600 mil, e existem casos documentados de exemplares superando a marca de 1 milhão de milhas ainda com os componentes internos originais. Cada peça foi desenhada partindo do princípio de que o carro poderia estar a 500 milhas do mecânico mais próximo, contando apenas com pedras, uma chave inglesa e muita determinação para continuar funcionando. Mas o que realmente elevou o FJ-60 a um status lendário foi o papel que desempenhou ao redor do mundo. Quando as Nações Unidas e diversas organizações humanitárias precisavam de veículos que jamais poderiam falhar, mesmo em cenários de guerra, catástrofes naturais ou crises humanitárias, a escolha era sempre o Land Cruiser. Esses caminhões já foram alvejados, explodidos, capotados montanha abaixo, submersos em rios, e mesmo assim, voltaram a funcionar como se nada tivesse acontecido. A simplicidade era a alma do projeto: direção manual, câmbio manual, nenhum sistema eletrônico complexo para dar problema. A Toyota chegou a perder dinheiro com cada unidade vendida, porque simplesmente se recusava a cortar custos e comprometer a qualidade. Hoje, encontrar um FJ60 ou FJ62 em bom estado é como descobrir uma pepita rara, mais valiosa e duradoura do que ouro. Estes veículos deixaram de ser apenas meios de transporte para se tornarem verdadeiros ícones de imortalidade mecânica. Agora me conta, qual desses 12 carros te surpreendeu mais? Aposto que metade de vocês não imaginava que o Land Cruiser tinha essa reputação lendária. Se curtiu essa lista, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem com a gente porque, como deu pra ver, eles realmente não fazem mais carros como antigamente.